Se há alguma virtude e se há algum valor nisso, pensai. Filipenses capítulo 4, versículo 8. A virtude é suficiente para si mesma e sempre produz felicidade. Bom, essas duas frases aqui são duas frases, sobre a cosmovisão cristã sobre a virtude, né? Que é algo que você tem que pensar para buscar chegar até o reino do céu, né? No cristianismo. Isso seria virtude. E essa outra aqui, perspectiva é do estoicismo. A virtude é suficiente para si mesmo e sempre produz felicidade. Isso quer dizer assim, né, que em si mesmo a virtude ela produz a felicidade, né? E queria que você me desse um tempo aí do seu dia para poder estar assistindo esse vídeo. E eu quero explicar hoje o que é virtude e como que ela se aplica no dia a dia nos tempos modernos. E virtude é um tema central do estoicismo, né? E eu acho fundamental fazer um vídeo falando sobre, né? Porque como que a gente vai ser estoico se a gente não conhece direito, não sabe aplicar isso na modernidade, né? Que é o principal. Então vamos lá. Primeiro, a primeira virtude que existe é a sabedoria. A sabedoria, né? São 4 virtudes, em primeiro lugar. Eu vou começar falando aqui pela sabedoria. E depois de você ter aprendido aí a visão cristã, né, que para o cristão a virtude é mais uma coisa que vai te ajudar a chegar no céu, entendeu? São coisas boas, ações boas que você vai fazer para chegar no céu. Mas a sabedoria é um pouquinho diferente disso, né, que é a primeira virtude. A sabedoria não é necessariamente você ser bom ou mal. Tipo, basicamente é o seguinte: a sabedoria seria basicamente você saber lidar com as situações que o mundo vai, ou a vida, ou o universo, dependendo da sua opinião, vai jogar em cima de você. De repente, a vida vai te jogar situações fáceis ou difíceis, ou intermediárias. E como que você vai montar estratégias para lidar com isso? Como que você vai adquirir o conhecimento para lidar com as dificuldades? Isso é sabedoria. Sabedoria é estratégia. Sabedoria é estratégia para você lidar com os problemas. Então isso é sabedoria. Estratégia para lidar com os problemas. Na minha opinião. Ainda mais na pós-modernidade. Trazendo para nossa época, porque é muito importante, né? Segundo, coragem. A coragem é uma virtude central do estoicismo e da pós-modernidade, então nem se fala, né? Porque a gente vive, né, em um mundo hoje onde você vai ter que se arriscar cada vez mais. Porque, por exemplo, no mercado de trabalho, hoje em dia, você ter um diploma não é mais garantia de nada, basicamente. Milhões de pessoas se formam com desempregados. Por quê? Porque o mercado já está saturado. Então, eu vou te dar um exemplo prático do que seria coragem. Coragem, atualmente, seria basicamente você, por exemplo, ter coragem de abrir um negócio próprio, de criar um canal no YouTube e criar uma estratégia de monetização, criar um site, criar um blog, ó, tô falando errado. Criar um canal no YouTube, criar um site, criar um curso, começar a vender online algum produto, né? Você no Mercado Livre, sei lá. Ou você pegar e usar uma nova estratégia que ninguém pensou ainda, também é uma alternativa, né? Lembra da estratégia pela sabedoria e tal. Então você vai ter que usar isso para se destacar. Isso requer coragem. Por quê? Porque se não existe um caminho fácil mais que nem antigamente, né? Antigamente era um caminho, tipo assim, a pessoa se formava, já tinha um emprego, já tinha tudo, tinha um poder de compra bom, se você fosse formado, então dava para ter uma vida sossegada. Então, tipo assim, não precisava, na minha cosmovisão, antigamente não precisava de tanta coragem como hoje. Hoje você tem que ter coragem, querendo ou não, para você conseguir se manter, né? E sair um pouco do âmbito do mercado de trabalho, coragem na atualidade, né? Assim como antigamente também na época dos gregos,
Coragem seria você enfrentar uma situação que você não tem muito como correr. Por exemplo, eu moro na roça. Certa vez, né, várias vezes, você tá andando na estrada e tem um gado, né? E tem as vacas. E as vacas, quando elas têm um bezerro pequeno, elas correm atrás de você. E já aconteceu de mim, tô fazendo uma caminhada, não ver a vaca, e quando eu vi, ela já tava correndo em cima de mim, o que eu tenho que fazer? Às vezes ela corre mais que você. Já aconteceu de comigo, ter que pegar uma pedra e jogar nela, pegar um pedaço de pau e jogar. Se você não tiver coragem nesse momento que a vida, a vida te jogou um negócio que não tava esperando, você vai se dar mal, você vai se machucar, vai até morrer, porque você não teve coragem para enfrentar. E veja bem, você não tem escolha. Por isso que é uma virtude, porque a coragem, né, diferente da sabedoria, que você pode até ser um pouco bobo, mas sobrevive, mas vai ter momentos na vida que você vai ter que ter coragem, querendo ou não, ou você pode até morrer. Isso ninguém vai te falar na escola, em lugar nenhum, mas isso é verdade, você vai ter que ter coragem. Talvez seja a mais importante das virtudes estoicas. A coragem no momento certo, obviamente, né? Porque nem sempre vai acontecer de acontecer isso que eu te falei, né? De ter uma vaca ou coisa mais escreve que eu tô te falando. Você que tá vendo esse vídeo, provavelmente alguma hora da sua vida, seja lidando com pessoas, alguém vai te enfrentar, seja em outro âmbito, provavelmente você vai ter que ter coragem, entendeu? Eu usei o exemplo da roça para isso, né? Na roça você tem que ter coragem todo dia, quase. Então, fica esse exemplo aí. A justiça, né? A justiça, né? Seria basicamente, não no sentido daquela justiça, do direito, na minha cosmovisão. Por quê? A justiça do direito é uma justiça feita por políticos, por legisladores, né? E ela deve ser seguida, obviamente. Eu sigo a lei, né? Porque eu não quero ser preso. Tô brincando, mas a justiça seria tipo uma justiça assim, ó. Por exemplo, sua mãe te deu um dinheiro. Você tem um irmão, por exemplo, né, na sua casa. Ela te deu um dinheiro e dá só pra você, não dá pro outro. Seria dividir pros dois igual. Isso seria a justiça, entendeu? Por exemplo, você ser justo em uma situação onde você poderia, sei lá, às vezes roubar algum dinheiro, passar a perna em alguém. Você vai vender um carro, você vai vender aquele golzão quadrado seu por 30 mil reais, cara. Tô vendo lá no OLX. Não vale isso não, cara. Carro velho pra caramba. Tô brincando. Se formar de vários. Mas enfim, tipo, a justiça seria isso, sabe? Você pegar e tentar ser justo em negócios, na vida pessoal, né? Em relacionamentos também. Você tá namorando, você vai ficar traindo seu namorado, você é meio que ser injusto. E por que que, tipo, eu tô falando da justiça? Porque se você não for justo, o universo joga isso de volta em você, viu? Pode parecer que não. À primeira vista, assim, se você não for justo, você se dá bem. Né? Os políticos brasileiros, esses caras aí de direita e esquerda, sabe, todos roubam, né? Você já sabe disso, não é segredo. Eles não praticam justiça, mas escreva o que eu tô te falando, todos eles pagam isso daí. Em vida. Porque assim, quando o cara fica velhinho, lá com os 90 anos, tudo isso vai voltar na cabeça dele. E ele vai falar, nossa, podia ter sido um pouco mais justo, eu poderia não ter votado uma reforma administrativa que vai acabar com o concurso público e deixar o pobre no estado igual a Idade Média, que ele não vai poder ter estabilidade de jeito nenhum. Né? Então isso é injusto, né? E a justiça é justamente isso. A justiça seria você, basicamente, né? Seria você agir de forma justa, né? No dia a dia. E a última virtude aqui é a virtude da temperança. A temperança, ela seria basicamente assim, você controlar suas emoções, né? Controlar o seu ânimo. Isso daí, como tanto na Grécia Antiga quanto hoje em dia, é a mesma coisa, né? Não muda o significado. Por exemplo, isso daí acontece no dia a dia, né? Às vezes você está no trânsito lá, né? O trânsito parado. Aqui em Franca, onde eu moro, o trânsito bem ruim já. E aí tem um cara buzinando pra você, né? Lá atrás. Você vai xingar o cara? Não. Você vai ser uma pessoa equilibrada, você vai esperar isso passar, essa situação chata. E você vai ser uma pessoa temperada, uma mulher temperada. Por quê? Porque se você não for equilibrado,
você tende a fazer um grande problema. Eu ia usar outro termo. Né? Em diversas situações, às vezes uma pessoa te provoca jogando futebol, né? Acontece muito. Você ir lá fazer uma falta nela, né? Então, só que depois vai ter consequências, né? Você vai ficar queimado depois. Então, tipo assim, temperança é você não reagir de maneira emocional a um problema. Não reagir de maneira excessiva a um problema, né? Por exemplo, assim, muitas vezes eu tô gripado, o pessoal resfriado. Eu peço a compreensão de vocês aí. Mas voltando aqui pro raciocínio, muitas vezes você é provocado na vida, né? Você é provocado no trabalho, você é provocado na escola, você é provocado na igreja, você é provocado só por existir. Só que todas as vezes que você reage de uma maneira sem estratégia, sabedoria, você simplesmente se ferra. Por quê? Porque as suas emoções, elas, vamos falar assim, elas fazem você tomar decisões irracionais. Então, por isso a temperança, ela é fundamental, entendeu? Se você não tiver temperança, as outras virtudes não adiantam. Da mesma maneira que se você não tiver sabedoria, não adianta. Coragem não adianta, é difícil. Você tem que praticar as 4 virtudes aqui, se você quer ter uma vida melhor. Isso aqui, obviamente, não é ensinado na escola, né? Por isso que o Brasil é o país mais desigual do mundo. Se você sabia disso, mas o Brasil é o país mais desigual, né, no mundo. Deve ter uns, eu não sei quantos países tem, eu vou chutar. Sou formado em história, não sei quantos países tem. Tem que estudar mais. Eu acho que tem uns 300 países por aí. O Brasil é o país mais desigual do mundo. Por quê? Porque ninguém ensina isso aqui que eu tô te falando, meu amigo. Ninguém te ensina, tipo assim, a ser uma pessoa mais racional, mais sábia, pra você empreender, pra você poder ter uma vida melhor. Então, essa é a primeira parte só. Vamos pra segunda agora. Bora, comigo aqui, hein? Bom, e aí, o que é virtude, né? Outro aspecto da virtude bem interessante, pessoal, né, para quem tá vendo aí, outro aspecto da virtude é que a virtude é resistir, entendeu? Todas as 4 virtudes aqui, elas servem para um ato de resistência, né? Resistência às adversidades da vida, né? Resistência à dor da vida, né? Você vai agir de maneira sábia, consequentemente você vai sair desses problemas. Então, virtude é um ato de resistência às dificuldades da vida, viu? E outra coisa também, que você tem que ter em mente quando você pensar em virtudes, é que você vai usar elas por quê? Porque aqui, ó, o sofrimento é inevitável, mas o estoicismo diminui. Tudo isso que eu tô te falando não é uma fórmula mágica que vai automaticamente resolver os seus problemas. Tudo isso aqui são um conjunto de insights, de ideias, né, antigos que vão aliviar o seu sofrimento. Se você aplicar isso que eu tô falando, vai aliviar o seu sofrimento, não vai evitar. Porém, tipo, vai aliviar muito o seu sofrimento, né? Porque se você agir de maneira sábia, com coragem, justiça e temperança, que são essas 4 virtudes que eu te falei, às vezes talvez não vai nem só aliviar, vai acabar com seus problemas muitas vezes, se você praticar isso aqui. Por último aqui, ó, eu quero dar um exemplo, né, de uso de virtude real aqui para vocês. É uma experiência minha, né? Pessoal, certa vez, né, eu estava conversando com um amigo meu, né? E já faz muitos anos isso, né? E por isso que eu vou demonstrar, né? Esse exemplo da real. É até pessoal essa história minha. Eu estava conversando com um amigo meu, na época da escola, já faz muitos anos, né? E esse amigo meu, né? Ele tinha muito medo, né? Muito medo do que, Samuel? Muito medo de sofrer bullying, né? Porque a gente sabe que nas escolas brasileiras, tipo assim, existe bullying, né? Inclusive um rapaz recentemente foi espancado, né? Infelizmente, parece que até faleceu.
E voltando aqui pra história, pessoal, curioso, que ele sofreu bullying e ele tinha muito medo. Ele passou a ter medo de ir pra escola. E era meio que um amigo meu, né? Tipo, na verdade eu não tinha tanta amizade, mas eu me comovi um pouco com ele, né? E, pessoal, imagina o seguinte, né? Que o rapaz queria parar de ir pra escola porque tava apanhando. E eu falei pra ele assim, eu falei, ó, beleza, se você parar agora, você pegar e apanhar e ficar assim, pro resto da sua vida, as pessoas vão continuar, às vezes, te enfrentando, e se você não sabe lidar com isso, você vai viver no casulo. Porque as pessoas vão continuar, né? Eu falei pra ele isso. E falei assim, ó, a próxima vez que tiver um valentão, não fica com a cabeça baixa, sabe? Aquela postura, eu ficava muito, sabe? Sabe aquela postura, tipo aquela linguagem corporal, assim, ó. Você anda assim. Falei, cara, dá uma aprumada, arruma as roupas da hora, começa a fazer amizades com outras pessoas, né? Expandir aqui seus colegas na escola, conheça outros valentões, faça amizade. Que os caras vão começar a te respeitar mais, né? Vão parar de ficar te fazendo bullying. E isso aqui foi o quê? Foi uma virtude. Depois eu fui perceber nesse conceito, porque isso é sabedoria. É se adaptar ao ambiente hostil através de atitudes racionais. Quais? Nesse caso, fazer amizade com outros valentões. Pra quê? Pra que caso alguém venha enguiçar com ela, ele tem outros valentões pra defender ela. Então eu ensinei ela. Usei a minha sabedoria pra ajudar ela. Resultado, pessoal, depois de 2 semanas, esse colega meu, depois de uma hora eu quero, se você estiver duvidando, eu quero até chamar ele um dia aqui. Ele passou a não só parar de apanhar e sofrer bullying, como ele queria ficar na escola, porque ele passou a ficar popular. Entendeu? Além de pegar e parar de sofrer, ele ficou popular, pessoal. Ou seja, até as menininhas começaram a pôr no pé do cara na época da escola. Curioso isso. E a vida dele, tipo, saiu do água pro vinho. Por quê? Porque só por causa de um conselho sábio meu. Entendeu? Desde pequeno eu sempre me considero uma pessoa sábia. Não por orgulho, tipo assim, mas porque minha vida nunca foi fácil, então eu tive que me adaptar rápido. Então, esse ilustra bastante o meu exemplo real que eu queria dar pra vocês. Então, pra continuar aqui e acabar, ó, pessoal, porque tá ficando muito longo o vídeo, né? Eu queria começar, como esse aqui é um canal de estoicismo prático, né? E assim como o Epicteto fazia, eu quero agora pedir para você aí do outro lado refletir, né? Esse é o momento final para você refletir. Não é feito para mim, é para você agora. Então reflita aí comigo, ó. Você pratica mais qual dessas virtudes? Qual dessas 4 virtudes aqui que você pratica mais? Provavelmente você pratica, porque você é inteligente. Você deve praticar uma dessas 4 aqui. Quando você tá aqui me assistindo, você é inteligente, já sei disso. Uma dessas 4 aqui, você deve. Uma ou 2 ou 3 você pratica. Qual das 4 você pratica e qual você precisa praticar mais? Pensa nisso, tá legal? Pensa, tipo assim, qual que você precisa praticar mais. Se você não pratica nenhum, começa a praticar as 4, né? O ideal, pessoal, é você pegar e praticar as 4 virtudes ao mesmo tempo, né? Mas demanda tempo, então tenha paciência. Reflita aí qual que você já pratica, entendeu? Segundo ponto, pessoal. Você acha que essas 4 virtudes fossem ensinadas nas escolas, o Brasil seria rico como outros países? E esse tema aqui é bem interessante. Você que é mãe que está me ouvindo, você gostaria que seu filho aprendesse isso aqui? Pra ele parar de sofrer bullying na escola? Para ele passar a ter uma cosmovisão maior sobre a vida? Sobre negócio? Sobre como se destacar em um mercado onde a inteligência artificial vai roubar os empregos? Você gostaria que o estoicismo fosse ensinado nas escolas? Fica a reflexão, entendeu? Fica a reflexão para você. Isso é uma reflexão que eu quero semear na sociedade. O estoicismo ele é ensinado de maneira muito rasa durante aulas de filosofia. Sabe? Ele não tem um curso no ensino médio. Não tem uma grade curricular. Eu acho que deveria ter. Por quê? Porque a Grécia Antiga, pessoal, foi uma das sociedades mais bem desenvolvidas do mundo, né, durante toda a história. E justamente porque eles filosofavam, entendeu? A base era a filosofia.
E o que as grades curriculares de hoje fizeram? Elas arrancaram a filosofia, colocaram só matemática e português. Óbvio que isso é fundamental, pessoal, né? Matemática e português, isso é fundamental, não para tirar, tô falando assim, para você acrescentar o estoicismo, entendeu? Aqui até saiu aqui meu apagadorzinho aqui, mas isso acontece, porque é gravado com carinho ao vivo. Então, pessoal, e você reflete aí, né? Será que em países ricos como o Japão, Estados Unidos, Finlândia, Noruega e Dinamarca, eles ensinam alguma coisa ética e moral avançada? Você já parou para se perguntar isso? A resposta é sim. No Japão, por exemplo, as crianças pequenas, antes de aprender japonês, matemática, essas disciplinas, eles aprendem um código de conduta ética, né? E o Japão é muito rico nisso. Um dia eu quero fazer um vídeo falando sobre as filosofias japonesas. Muito interessante. Tem o Zaishin, que eu acho que chama isso, que é uma filosofia bem interessante, que parece com o estoicismo. Então, eles ensinam isso para as crianças para elas terem uma base moral. E o exemplo prático disso é na Copa do Mundo. Vocês viram na Copa do Mundo? Que eles limpavam todos os estádios. Eles coletavam lixo, pessoal. Isso daí é trabalho feito assim na escola, entendeu? A educação muda a vida do povo, entendeu? E então, assim, essas filosofias elas têm um efeito prático e deveriam ser ensinadas nas escolas, na minha opinião. Então, fica aí a reflexão, né? E por último ponto, pessoal, que já se prolongou bastante, se você ficou aqui, né, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo ou voltasse para ver outros, né, enfim. Né, eu sei que você também tem seu tempo aí curto, mas isso aqui é um conhecimento bem poderoso se você aplicar, viu? É um conhecimento bem poderoso. Por último, pessoal, comente se você acha o estoicismo útil, né? Pode ser que depois disso aqui tudo que eu falei, você tenha discordado ou tenha saído do vídeo, ou você ficou até aqui. Mas o estoicismo, assim, ele, na minha visão, é útil. Por quê? Porque isso tudo que eu falei mudou a minha vida para melhor, entendeu? Estudar o estoicismo mudou a minha vida para melhor. Então, para mim é útil. Para você, você acha que é útil? Se for útil, você comenta aí se você achou que é útil. Se não achou também, tudo bem, né? Tô aqui para evoluir, para trazer conteúdo bom. Por último, pessoal, eu queria falar para vocês, sorriam, né? Para você sorrir aí, porque a vida é muito curta. Abraço.